Olá, o Fórum já está no ar. O debate de hoje chama a atenção pelo ineditismo dos dados. As mulheres estão bebendo mais e morrendo mais também por consumirem bebidas alcoólicas de forma abusiva. Nos últimos 8 anos, o número de internações cresceu quase 20%, segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. E esse fenômeno está ligado a vários fatores da nossa sociedade. Para falar sobre isso, estão aqui comigo a advogada de Direito de Saúde, Alexandra Moreschi, e a psiquiatra Helena Moura. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vou chamar então uma reportagem para a gente entender melhor esse tema. Vamos ver? Não tinha hora e nem lugar. Foram 10 anos consumindo bebidas alcoólicas de forma excessiva. Até que em 2005, a comerciante que prefere não se identificar decidiu dar um basta no vício e buscou ajuda. Resolvi assistir uma reunião de Alcoólicos Anônimos e descobri que eu era portadora dessa doença, que eu tinha problema. Se eu tinha algum problema eu bebia, se eu estava feliz eu bebia, se eu estava triste eu bebia, tudo já era motivo para mim. Seja por fatores emocionais ou pelo excesso de tarefas no dia a dia, o fato é que nos últimos anos, o número de mulheres consumindo álcool aumentou significativamente. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada no ano passado, apontou que o consumo de álcool entre as mulheres cresceu em relação aos homens. Passou de 7,7% em 2006 para 11% em 2019. O maior número de consumo abusivo está na faixa etária entre 18 e 24 anos. O consumo de bebidas alcoólicas entre os homens também aumentou. No Brasil, quase 18% da população adulta ingere álcool. Há uma certa normalização do abuso, né? Há até uma glamorização mesmo. O álcool é extremamente danoso, o seu dano em relação à violência tanto social quanto doméstica, o seu dano em relação a perdas de saúde, perdas de dia trabalhado, é incomparável com as outras drogas. Além de trazer sérias consequências à vida dos dependentes, o vício em álcool foi a principal causa de 1,45% das mortes registradas no Brasil entre 2000 e 2017. Reconhecer a dependência é o primeiro passo para mudar essa situação. Por isso, grupos de apoio como os Alcoólicos Anônimos prestam atendimento a quem quer parar de beber. Em 2007, o Brasil criou uma política nacional para atuar na redução do consumo de álcool. Hoje, aquela comerciante do início da reportagem comemora o fato de ter se livrado do vício e ajuda outras pessoas que passam pelas mesmas situações que ela enfrentou. É uma doença, é compulsão. As mulheres têm compulsividade também, igual os homens, entendeu? Agora, elas são mais retraídas, elas não assumem, elas não aceitam. É uma situação complicada, né? Sejam bem-vindas aqui ao nosso bate-papo. Obrigada. Bom, aumento do poder aquisitivo, a gente tem aí sobrecarga, né? Às vezes 3 turnos que essa mulher enfrenta em casa, no trabalho, com o filho, com o marido. E a questão também da mulher moderna. Será que isso explica essa evolução? Então, tem 2 questões aí, né? Uma delas que a gente já conhece há mais tempo, que é de que as mulheres, elas em geral, elas desenvolvem um quadro de alcoolismo, às vezes, em razão de um quadro de depressão. Então, às vezes, passam por uma situação de, por exemplo, violência sexual, ou alguma situação traumática, ou uma depressão que surgiu por algum outro motivo. Em mulheres, isso é um fator de desencadeante bem importante, é um fator de risco bem importante. Então, isso já é uma coisa que a gente já conhece, mas realmente a gente está vendo um padrão de aumento, e que também nem sempre está relacionado a isso, mas que pode estar relacionado a essa questão de associar o significado da mulher moderna com o bebê, com ter alguns comportamentos que antes só eram associados com o dos homens. E se a gente for prestar atenção até nas campanhas publicitárias, né, antes a mulher era só um objeto de desejo dos homens, e agora ela já tem uma posição mais ativa de também estar consumindo álcool nas campanhas publicitárias também. Mas, enfim, isso acaba que é um aspecto negativo de se estar se herdando, né, do lado masculino, assim, de querer beber, porque aí junto com isso vem todos os problemas também, e que nas mulheres tendem a ser ainda mais graves em razão de algumas questões biológicas. Na sua opinião também, Alexandra? Eu falo muito que hoje a bebida alcoólica ela tem o mesmo status social que tinha o fumo há 30 anos atrás. A mulher moderna, né, hoje tem que beber. Há 30 anos atrás, a mulher moderna, feminista, era aquela que fumava, né? A gente tem aquelas piteiras bonitas que se utilizavam. Hoje são os grandes copos de gin,
né, os grandes copos de uísque, e a mulher moderna hoje ela tem que estar inserida nesse ambiente. Até porque, considerando o ambiente mesmo empresarial, a gente tem essa questão muito dos jantares de negócio, dos coquetéis, dos happy hours. Então, a mulher ela teve realmente que se inserir nisso. E a gente já tem estudos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas que comprovam que a mulher ela tem um déficit com relação ao homem, com relação à bebida alcoólica, né? Para a mulher, ela faz um efeito diferente do que faz no corpo do homem. Vamos explicar fisiologicamente como é que é isso? Existe alguma enzima que metaboliza diferente? A gente chama isso de efeito telescópio. Então, assim, para a mulher, assim, uma quantidade menor, por um período de tempo menor, pode causar o mesmo prejuízo que um homem precisaria de doses e um tempo maior para conseguir. Isso tem questão realmente do próprio metabolismo, a questão da mulher tem menos água circulando, então, em razão disso, o que ela consome de álcool fica mais concentrado, isso tem um efeito menor. Algumas enzimas também trabalham de forma diferente. Então, a questão é que para a mulher foi uma quantidade, elas começam às vezes a beber bem depois dos homens, começam até o consumo excessivo em idades mais avançadas que os homens, mas em curto tempo, elas precisam de um intervalo de tempo bem menor para começar a sentir os problemas e precisarem de ajuda. Entendi. Vou trazer um pouquinho aqui para a realidade. Vocês, no meio social, enxergam isso também? Entre as amigas, entre familiares? É bem interessante isso. Quando eu era adolescente, eu tinha muitos amigos e 90% dos amigos bebiam, as meninas não. Hoje a gente vê uma equiparação ou até mais. Eu tenho colegas que bebem muito mais que os homens. E assim, realmente a gente vê que é bem diferente. E a questão do happy hour, né, se institucionalizou a questão do happy hour. A gente tem bares aqui em Brasília, inclusive, que tem a Noite das Amigas, que oferecem drinks à vontade, né? Você paga um valor X e você pode beber à vontade, porque isso ficou meio que institucionalizado. É a questão do advento do empoderamento da mulher mesmo. Hoje a mulher ela pode fazer o que ela quer. E aí, de certa forma, ela está ocupando os espaços que antes eram apenas dos homens. E existe um número de doses ideal? Olha, antes se falava nisso, né, de níveis seguros, a OMS até tinha um padrão assim, de níveis seguros de álcool, mas hoje a gente já não usa mais esse termo, assim, a gente prefere esclarecer a população de que não existe consumo seguro de álcool, qualquer consumo, até porque era muito difícil calcular, assim, porque um cálculo de unidade de álcool que dependia do percentual de álcool da bebida. Porque tem bebida que tem um percentual baixo, tem bebida que tem um percentual altíssimo. Hoje em dia, por exemplo, as próprias cervejas variam muito. Tem cerveja de 3% de álcool e cerveja de 6%, 8%. Né? Então, é muito difícil fazer esse cálculo. E as doses, infelizmente, andaram aumentando bastante também. Então, a taça de vinho é 160 ml só. Mas hoje a gente vê taças imensas, que cabe até, eu acho que 400 ml, 300 ml de álcool ali, né? Então, é muito difícil fazer esse cálculo. Então, a gente chegou assim, qualquer consumo pode trazer riscos. E também porque, às vezes, uma mesma quantidade do álcool, dependendo de como ela é consumida, o efeito pode ser diferente. E essas variações nas mulheres são ainda mais importantes. Na mulher é muito mais imprevisível que efeito o álcool vai ter. Então, se eu consumo álcool de estômago vazio, que mulher faz muito isso? Ah, a cerveja já engorda um pouquinho, então não vou comer. Né? Então, se está de estômago vazio, a velocidade com que toma, então aqueles shotzinhos de tequila que o pessoal vira muito rápido, isso vai chegar muito mais rápido no meu cérebro, vai gerar uma mudança comportamental muito mais evidente, de desinibição, de depois não lembrar, de ter os blackouts, de não lembrar do que aconteceu. Então, uma mesma quantidade de álcool, dependendo de como eu consumo, já pode gerar um efeito diferente. Então, por isso que hoje a gente não fala muito de quantidade segura. Existe uma definição quando que a mulher pode ser considerada já uma alcoólatra? Isso é muito individual, né? Isso vai de cada pessoa, como a doutora falou. Não existe dose segura, não existe quantidade, não existe forma de consumo. Não necessariamente porque ela vai ao bar, ela tem mais propensão a ser uma alcoólatra do que quem bebe em casa. Já existem estudos, inclusive, que dizem que quem bebe em casa costuma passar muito mais da dose do que quem bebe em bar, porque ali você não tem um controle. No bar, meio que você tem um controle social, mas em casa não. Então, assim, não existe quantidade segura, não existe limite, não existe aquela válvula de escape. Pode acontecer você tomando 1, 2, 10, 12 e infelizmente... Mas existem sinais? Sim. Os critérios são os mesmos, os critérios diagnósticos são os mesmos para homem e para mulheres.
E aí uma questão importante é que assim, quantidade, frequência e local de consumo não são critérios diagnósticos. Olha que interessante. Isso surpreende muita gente. Ah, mas eu só bebo tanto. Ah, mas eu só tomo vinho. O tipo de bebida também não interessa. Né? Ah, fulano, o alcoolista é aquele que só bebe cachaça. Não, não tem. O cérebro lê tudo como álcool. Então, assim, a gente observa mais a relação que a pessoa tem com a bebida. Então, é claro que quantidades muito elevadas vão trazer um dano para o organismo, mas a quantidade em si, ela nos diz mais a questão de dano hepático, dano cerebral. Os critérios de dependência, de transtorno por uso de álcool, eu tenho que observar como isso afeta a relação dela com as outras pessoas. Então, se isso está interferindo na minha qualidade de relação no meu casamento, com os meus amigos, como é que isso me afeta socialmente. Então, se os amigos chamam para ir para o cinema, nossa, mas no cinema não dá para beber, então eu não vou, eu restringo o meu meio social apenas às situações em que eu possa beber. A pessoa continua bebendo apesar de todos os prejuízos. Isso é uma coisa que é muito difícil para a maioria das pessoas entenderem, assim, nossa, mas ele não percebe que isso está fazendo mal para ele, mas ele percebe, a pessoa percebe, mas ainda assim ela continua bebendo. Às vezes a pessoa tem problemas clínicos sérios, já está com uma hepatite C diagnosticada, por exemplo. E aí, para aquela pessoa, qualquer dose de álcool já é muito perigosa. A pessoa insiste em beber mesmo assim. Então, beber, apesar dos prejuízos para o organismo, para os prejuízos para o relacionamento, e a pessoa não conseguir controlar, a pessoa saber que não pode, acaba ou bebendo sem poder, ou bebendo sempre muito mais do que o planejado, esses são critérios bem importantes. E é isso que a gente leva em conta. Eu quero tocar também num assunto que é muito sério em relação às mães, né, que às vezes ainda amamentam, ou as que estão grávidas. Isso pode passar direto para o bebê? Já eu quero saber também das consequências jurídicas de guarda, se a mãe pode perder a guarda desse filho. Sim, pode. Inclusive o álcool é uma substância que a gente realmente sabe dos efeitos teratogênicos. Então, a mulher que consome álcool durante a gestação, e aí mais do que nunca se tratar da questão de que não tem nível seguro de álcool, não tem nem para quem não está grávida, para quem está grávida, então não há possibilidade de consumo nenhum, que é a síndrome alcoólica fetal. Então, as mães que beberam durante a gestação, ela tem níveis de intensidade variável, assim, mas as mães que consomem álcool durante a gestação têm o risco de ter criança que depois vai ter dificuldades intelectuais, tem algumas características no rosto, que às vezes um pediatra bem especializado consegue identificar, de afastamento dos olhos, de fissura palpebral, que conseguem identificar, mas o que vai realmente trazer prejuízo para a criança é a questão do déficit intelectual. E aí, no meio jurídico, né, Alexandra, a gente tem a questão da guarda, né? Porque a mãe que tem essa doença, e é bom a gente reforçar que isso é uma doença, né? É um vício, ela também pode ter essas consequências de até perder a guarda do filho. Exato, ela pode tanto vir a perder provisória quanto definitivamente, né? Ela pode a criança ficar por um período até a mãe se tratar e aí depois ela tem essa guarda de volta, mas ela pode também não ter essa guarda de volta, porque a gente sabe que o alcoolismo é uma doença que você tem que ficar tratando rotineiramente, ela não tem cura. Então, é como se fala sempre no Alcoólicos Anônimos, né? Evitar a primeira dose, aquele dia, né? Porque não tem uma cura, é uma questão de controle mesmo interno. Eu tive um caso bem interessante aqui em Brasília, que um casal perdeu a guarda do filho porque eles tinham o hábito de levar a criança para o bar. E aí, para a criança ficar tranquila, eles molhavam a chupeta na cerveja e davam para a criança. A criança virou um alcoólatra e eles perderam a guarda foi para os pais. Então, assim, isso é muito sério. E mesmo que não tivessem feito esse tipo de atitude, só o fato de você levar a criança para aquele ambiente, o bar não é um ambiente para a criança. Não é um ambiente apropriado para que a criança entenda o que está acontecendo, o que está se passando. E quando você tem este hábito, você acaba criando na cabeça daquela criança que aquilo é natural. Né? O fato de você beber todo dia, beber o tempo todo, estar frequentando o bar, para a criança aquilo é natural. Então, a chance daquela criança vir também a cometer excessos por conta do álcool é muito grande. Vamos fazer uma pausa rapidinho, então, o papo tá bom? Já depois do intervalo a gente volta com mais discussão sobre alcoolismo nas mulheres. Já estamos de volta com o fórum que debate hoje o problema do alcoolismo, principalmente entre as mulheres. Bom, a gente já falou um pouco no primeiro bloco, mas eu ainda tenho muitas dúvidas e quero saber sobre rota de fuga. O álcool é uma fuga para muitas mulheres também e o problema às vezes
a gente tem que tratar a raiz dele? Sim, exatamente. Entra até dentro daquela questão, né, de estar, às vezes, passa por uma rotina extremamente estressante, chega em casa quer uma forma mais rápida de relaxamento, ou então com uma forma de tentar melhorar o humor, né, que mulheres a gente sabe que tem uma associação forte entre depressão e consumo excessivo de bebida alcoólica. Então é importante sempre lembrar que existem outras alternativas. E se o álcool está sendo sempre uma fuga muito usada, então é sinal de que essa pessoa precisa buscar ajuda. Não é natural. Aquela mulher que chega todo dia e precisa de uma taça de vinho para dormir. Isso já é um sinal de alerta. Não é natural. Se você precisa, se você necessita, assim como não é natural você sempre dormir à base de medicação, não é natural você dormir à base de álcool, que não deixa de ser uma droga também. Eu vou trazer um dado aqui para a gente repercutir. A idade de experimentação é de 12 anos, né? Muito cedo. O relatório da OPAS entrevistou estudantes também entre 13 e 17 anos. E mais de 20% dessas meninas que foram entrevistadas relataram já ter sofrido aí um episódio de embriaguez na vida. Então, essa idade muito cedo também, né? Até para se provar, o adolescente tem um pouco disso, né? Mas às vezes a influência nem vem tanto dos amigos, assim, às vezes os pais infelizmente acham que é normal durante a adolescência querer beber e que se beber na companhia deles é um consumo seguro, é melhor aprender a beber comigo do que aprender na rua. Mas o cérebro do adolescente não está completamente formado e o uso de álcool nessa idade aumenta muito o risco de desenvolver uma dependência não só de álcool como de outras substâncias também mais na frente, em razão disso poder interferir no desenvolvimento cerebral. Você também observa isso? Eu acho interessante que antigamente a gente que tem um pouquinho mais de idade, não vou contar a minha, mas quem tem um pouquinho mais de idade lembra que os armários de bebida eram todos trancados, a chave, ou em cima, né, em lugares escondidos. Hoje não, hoje você tem uma facilidade, tem bares abertos nas casas, cervejas na geladeira. Então, assim, é um acesso muito fácil para esse adolescente. E os estudos indicam que 90% dos adolescentes começam a beber dentro de casa e continuam na rua, mas eles bebem a primeira vez, muitas vezes acompanhado do pai, da mãe, por conta dessa questão da naturalização, que é melhor beber comigo do que beber na rua. É complicado. Vou falar um pouquinho do consumo médio do brasileiro, que é de 3 doses, e a gente não sabe, né, pelo que você falou no primeiro bloco, qual a porcentagem desse álcool, qual o tamanho dessa dose, mas o fato é que a média de consumo de álcool, né, do brasileiro é 27% maior do que na região das Américas e no mundo, né? Então, o brasileiro também culturalmente bebe muito? Então, tem um dado interessante do Lenad que mostra que mais ou menos 50% da população brasileira não bebe. O problema é que a outra metade bebe muito. Então, essa concentração, assim, por isso até que talvez tenha muito essa coisa, hoje a gente vê muito na música, né? A música só fala muito de beber, e beber muito, beber até cair, né? Talvez já que tem metade da população que não bebe, então quem sabe a gente tenta fazer outra metade beber o suficiente para, né, dar um lucro aqui. Então, a gente tem que ter cuidado, porque realmente se tem toda uma cultura de estímulo beber, que parece que quanto mais a pessoa bebe, mais moderna mais legal e isso é muito perigoso. É a questão da felicidade também, né? Estudos indicam que o álcool, chocolate e o sexo, eles atingem a mesma área do cérebro. Então, você tem quando você bebe aquela euforia, e aí depois tem aquela baixa. E normalmente quem sofre de depressão, como a doutora já falou, eles têm esse problema maximizado, porque aí o fundo do poço, que a gente chama, é muito mais fundo do quando ele sai daquele estado alcoólico. Então ele bebe mais ainda para ele se sentir mais feliz e não voltar tanto, só que quando ele volta muito mais embaixo. E vamos falar então de tratamento, já que é uma doença. Tem política pública para isso? Tem, na verdade, está em estudo, ainda não tem uma política pública fechada com relação à questão dos alcoólatras. Já tem um pedido, né, dos órgãos de controle que não se demita pessoas que tenham essa questão da bebida alcoólica. A gente sabe que pode sim dar uma justa causa, aquela pessoa que bebe isso, né, habitualmente, mas é uma doença. Então, assim, a justiça já vem entendendo com uma grande frequência e desfazendo, né, demissões por justa causa, por conta do alcoolismo, porque realmente é uma doença. E aí, como que faz para tratar? Essa pessoa vai ficar encostada pelo INSS 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não existe um período. Ela vai ficar afastada como se tivesse um câncer, como se tivesse qualquer outra doença, até ela conseguir se recuperar.
vão ter recaídas. Sim. Então, afeta também outras áreas. A gente está focada aqui um pouco na área da saúde, mas também afeta o nosso país como um todo. Exatamente. O nosso orçamento público vai nisso. Então, é muito importante que já há essa conscientização dos órgãos públicos de que precisa se fazer mais campanhas, né? Eu acredito, inclusive, que deve se fazer como se fez na época do cigarro. Hoje a gente tem aí uma conscientização muito maior. Cigarro faz mal, cigarro, as questões das fotografias que vêm nas garrafas de cigarro, que não se tenha mais aquele tipo de... Desculpa, no maço de cigarro. Que não se tenha mais esse tipo de propaganda fazendo apologia à bebida alcoólica. Ah, que é legal, que é isso. Foi proibido na época do cigarro e foi o que fez com que realmente tivesse uma mudança de cultura, porque a gente precisa mudar a cultura do brasileiro, porque, como a doutora falou, quem bebe, bebe muito. Não há controle para as pessoas que bebem. Né? Então, a gente realmente precisa estabilizar essa questão. Vamos dar esse serviço, então? Quem tem direito a esse auxílio-doença precisa de um encaminhamento médico, né? Parece que o solicitante deve ter pelo menos 12 meses de contribuição. Tem umas regrinhas, né? Para você, é um auxílio-doença como outro qualquer. Então, ela precisa ter 12 meses de contribuição, né, ter contribuído nos últimos 12 meses para o INSS, e ela precisa, lógico, de um relatório médico. Ela não pode falar, eu sou alcoólatra, eu preciso ser internado. Não, ela vai fazer todo um acompanhamento médico, o médico vai dar um relatório e vai falar, olha, realmente essa pessoa precisa, às vezes até acontece de precisar de internamento. Então, vai acontecer situações que a pessoa vai precisar ficar isolada da sociedade para tratar essa doença. Às vezes não, às vezes simplesmente tratamento com o psiquiatra, o psicólogo vai conseguir fazer com que ela saia dessa situação. Mas aí é caso a caso, mas é obrigatório ter o encaminhamento médico. É uma doença, né? O cuidado que a gente tem que ter muitas vezes é porque às vezes as pessoas buscam tratamento, pegam, né, pegam relatório, vão em INSS, mas acabam não fazendo o tratamento adequadamente. Assim, alguns acabam indo apenas basicamente para poder ter o relatório, e não tomam os cuidados necessários. E daí a importância da gente, porque inclusive a pessoa está em casa é um fator de risco, está ocioso é um fator, né, complicador muito grande. Então é importante a gente desenvolver melhor nossas políticas de medicina do trabalho, para poder alinhar bem o tratamento com o ambiente de trabalho, porque às vezes a gente até tenta reinserir, às vezes a pessoa quer inclusive voltar, ela ainda tem algumas dificuldades, às vezes tem algumas recaídas, mas ela já pode voltar, mas às vezes as chefias ficam muito receosas e não aceitam a pessoa de volta. E isso Vamos falar de preconceito também, sim, porque é muito rotulado, né, gente? Sim. Acaba que tem toda essa questão, né, do preconceito de achar que não, esse aqui nunca mais vai servir, mas às vezes é só a questão de você, às vezes, mudar ela de função, já saber reconhecer sempre que ela não está bem, de já encaminhar direto para o serviço médico. Às vezes, no dia seguinte, a pessoa já pode voltar a trabalhar normalmente, mas existe um pânico muito grande, assim, de que se recaiu, então é sinal de que já tem que ficar afastado por meses, e nem sempre é necessário. É questão mesmo do estigma social, né? A gente até comentava aqui que o nome do AA mudou, né? Era Alcoólatras Anônimos e agora virou Alcoólicos Anônimos, exatamente para desmistificar, porque a pessoa ela não é uma alcoólatra, ela está alcoólatra, né? Então a gente precisa desmistificar essa questão, é uma doença como outra qualquer. É uma doença e a gente precisa tratar, precisa acolher essas pessoas. Por que a gente tem tanto amor e carinho com aquela pessoa que tem câncer e com aquela pessoa que sofre do alcoolismo a gente não tem? É a mesma coisa. Inclusive, tem um dado interessante. Teve um órgão americano que fez um estudo que comparou a quantidade de recaídas em várias doenças. E comparou asma, hipertensão, diabetes, são doenças crônicas, e alcoolismo, dependências em geral, que hoje a gente considera também como uma doença crônica. E viu que a taxa de recaída é muito semelhante. Todos ficam ali entre torno de 40% a 60%. E eu percebia muito isso nos hospitais quando eu ia prestar auxílio para as pessoas que estavam desintoxicando, porque isso tem que ser feito em um hospital geral, isso não é para clínica psiquiátrica, para comunidade terapêutica, isso tem que ser feito em um hospital. E eu era, às vezes, muito criticada pela equipe. Nossa, mas de novo essa pessoa já internou aqui várias vezes nesses últimos meses, você está aí de novo se esforçando, você não viu que não tem jeito? Eu disse, nossa, mas do lado dela está internada uma pessoa com diabetes, que está aqui, eu acho que pela terceira vez desde que eu entrei aqui no hospital, nesses últimos meses, porque de novo ela não fez a dieta direito, de novo ela descuidou da saúde, está aí com o pé diabético infectado. Então a gente tem que encarar da mesma forma, são transtornos crônicos que precisam de acompanhamento contínuo. Ótimo esclarecimento. Você falou do AA, vamos conferir então essa iniciativa que faz a diferença na vida de quem tem essa dependência. Vamos ver como é que é o trabalho deles. Aqui não há distinção de cor, gênero ou poder aquisitivo. Todo mundo sofre o mesmo drama. Juntos, esses homens e mulheres compartilham dores, sofrimentos e vitórias também. Um dia de cada vez.
O alcoolismo é um dos problemas mais graves de saúde pública no nosso país. Eu comecei a beber com 17 anos e meio, na faculdade, e aos 20 anos, mais ou menos, já me tornei alcoólatra. Ele levou quase um ano para parar de beber de vez. Há 27 anos não ingere uma gota de álcool. Mesmo assim, continua frequentando o grupo dos Alcoólicos Anônimos. Vivo hoje com dignidade, né, que eu não tinha nenhuma. Eu falo sempre que eu não servia para ser pai, não servia para ser filho, não servia para ser marido, não servia para ser empregado, não servia para ser patrão. Eu não tinha utilidade para nada. E Alcoólicos Anônimos me devolveu. Depoimento forte, né? Nossa. A gente viu aí no depoimento um homem, né? E existe essa dificuldade também das mulheres serem inseridas nesses grupos, porque a presença masculina é muito forte ainda? Sim, como até então a prevalência entre homens era muito maior, as mulheres tinham muita dificuldade de ter acesso. Tem muita questão delas buscarem menos pela questão da vergonha, do medo de perder guarda dos filhos, mas tem também essa questão, elas chegam para o tratamento e chegam lá, é muito homem. E se a gente for pensar também que muitas desenvolveram alcoolismo porque sofreram alguma violência doméstica, alguma violência sexual, isso fica ainda mais complicado. Para internar, então, é ainda mais difícil. As comunidades terapêuticas, por exemplo, elas têm que ser separadas, homens e mulheres, e é muito difícil, são pouquíssimas aquelas que oferecem, aquelas que são voltadas para o público feminino. Então, além de toda a dificuldade de estigma, ainda tem a dificuldade delas conseguirem se sentir acolhidas no serviço. É muito sério isso, né? A gente precisa, é lugar de fala, né? Elas precisam ter liberdade para falar aquilo que elas precisam falar. E aí no ambiente masculino elas acabam ficando receosas, com medo, é o estigma da sociedade, porque se ela bebe ela não é uma boa mãe. Para tratar essas mulheres elas precisam ser acolhidas. E né? ainda falando em tratamento, existe também a questão de não ser nada acessível. A gente deu a opção aqui, né, do auxílio doença, mas essas clínicas são caras. Não, mas a gente fala assim, existe a dificuldade de políticas públicas muito para a questão do trabalho, né, de medicina do trabalho, que a gente vê assim, que ainda não tem muito um padrão, algumas áreas ficam um pouco perdidas, assim, sem saber o que fazer, mas existe política pública em termos de acesso de tratamento. Então, no Brasil, nós temos os CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que é de livre acesso, não precisa de encaminhamento. Em Brasília, nós já temos vários, a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade, né, às vezes não, só tem um psiquiatra e ele está de férias, ou tal local está sem médico, né? A gente sabe que esse tipo de situação acontece, mas a gente tem já uma política voltada para isso. E o acesso é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Né? Inclusive, a gente já está tendo inclusive esse cuidado de separar um dia que vai ser só para mulher. Olha, então, que legal. Tá, amanhã de quinta-feira, só mulher. Você trabalha no CAPS mesmo? Também trabalho, sim. Legal. Então, foi uma forma que... E a gente notou que depois que a gente abriu esse espaço, a procura aumentou. Então, elas realmente estavam com medo de procurar ajuda. E a gente também tem a questão das clínicas de internação, né? E os planos de saúde devem cobrir essa internação. Que dica boa. Então, caso haja a negativa do plano de não cobrir, o judiciário é pacífico nesse sentido, de que tratamento para alcoolismo faz parte do rol de cobertura. Então, assim, não tem mais essa discussão judicial. Se você não consegue via seu plano de saúde, dê entrada, peça realmente a negativa. Com a negativa, procure um advogado e judicialize, porque realmente funciona. Existe a possibilidade, que eu acredito que nem todas essas clínicas sejam conveniadas com os planos, de se pedir reembolso também? É possível. Se você é importante você ter a negativa do plano, sempre. Pega o encaminhamento, faz o pedido ao plano. Mas se é uma coisa urgente, a família entende que é urgente, interna aquela pessoa. O tempo que o plano vai negar aquele procedimento, você pode pedir o reembolso. Tá certo. Então, tem a questão, só para a gente entender a ordem, assim, então, às vezes há necessidade de internação, e a internação precisa ser feita quando a pessoa está se colocando ou colocando outros em risco, e isso inclui a própria síndrome de abstinência alcoólica, que nos casos mais graves pode ter uma mortalidade perto de 25%, e aí aquilo que eu falei, que tem que ser um acompanhamento clínico, né? Tem que ter um suporte clínico, não pode ser uma clínica, uma fazenda terapêutica, por exemplo. Tá? Às vezes a pessoa está com alcoolismo, mas se não está dentro desse quadro de risco, ela pode ir diretamente para o acompanhamento ambulatorial, né, o consultório ou um CAPS-AD. E em alguns casos, quando há também um risco social muito grande, existe também a possibilidade das comunidades terapêuticas que vai ajudar essa pessoa a se reintegrar na sociedade. Perfeito. Existe caminho. Nosso tempo chega ao fim, gente. Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer. Gente, estou muito feliz de poder estar aqui falando mais uma vez. Saúde é uma coisa que eu sou apaixonada, e principalmente a saúde pública, então eu agradeço demais.
Bacana. Bom, você pode rever esse programa aí e pegar todas as dicas direitinho nas nossas redes sociais. Acesse o nosso YouTube, TV Justiça Oficial. Se inscreve lá e acompanha a gente. Até mais.